Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de Física da disciplina Física Geral 3. O conteúdo da videoaula de hoje está muito bem fundamentado no terceiro volume da obra Fundamentos de Física, Halliday, 10ª edição. Iniciamos um capítulo novo hoje, o capítulo 28, que trata do conceito de campo magnético. Vejam. Foi na Grécia Antiga que as propriedades magnéticas de um minério de ferro encontrado na Magnésia, a magnetita, foi estudada pela primeira vez. Ou seja, um pedaço de magnetita é um ímã permanente capaz de atrair pequenos fragmentos de ferro. Em 1100 a.C., os chineses já haviam descoberto que uma agulha de magnetita era capaz de se orientar livremente num plano horizontal, na direção norte e sul, e usavam esse aparelho, chamado de bússola, na navegação. Já em 1600 d.C., William Gilbert publicou um importante tratado sobre magnetismo, onde ele observava pela primeira vez que a própria Terra atua como um grande ímã. Dentre as evidências experimentais observadas por Gilbert, nas partículas que são ejetadas do Sol e chegam até nós na forma que chamamos de ventos solares, que encontramos a maior evidência da extensão do campo magnético terrestre. O fenômeno vento solar depende das erupções aleatórias que ocorrem no Sol. Quando ocorrem explosões na superfície do Sol, aumenta a emanação da radiação e a intensidade do vento solar. Quando esse vento solar chega próximo da atmosfera, ele é canalizado pelo campo magnético terrestre, criando as chamadas auroras boreais no extremo hemisfério norte e auroras austrais no extremo hemisfério sul. A luz das auroras é proveniente da colisão de partículas do vento solar com os átomos dos gases da atmosfera, principalmente oxigênio e nitrogênio. Para ilustrar este fenômeno, nós vamos utilizar 5 pequenos ímãs de formato de disco, os quais possuem seus polos norte e sul em cada uma de suas faces. O polo norte é representado pela cor vermelha e o polo sul pela cor azul. Colocaremos os ímãs em um bastão de alumínio, de forma que fiquem empilhados uns sobre os outros. Os ímãs serão dispostos primeiramente com os polos iguais juntos, o que produzirá uma força de repulsão entre elas. Esta força de repulsão é responsável por outro fenômeno físico interessante que está sendo observado: a levitação magnética. Na sequência, os ímãs serão colocados com os polos diferentes, juntos, gerando uma força de atração entre os mesmos. Olha que bacana, turma! Poderíamos então pensar em descrever o magnetismo produzido por ímãs permanentes de forma análoga à eletrostática, introduzindo cargas magnéticas norte e sul por analogia com cargas elétricas positivas e negativas. Entretanto, a experiência nos mostra que não é possível separar um do outro os polos norte e sul de um ímã. Se o partirmos em dois, cada um deles continuarão tendo dois polos norte e sul. Além disso, a ciência tem feito um grande esforço experimental para verificar que existem partículas com carga magnética, que seriam polos norte ou sul isolados, os chamados, então, monopolos magnéticos. Entretanto, nenhum jamais foi encontrado.
É, portanto, um fato experimental básico no estudo do magnetismo que não existem cargas magnéticas isoladas. Podemos pensar numa barra imantada como um dipolo magnético. Fazendo uma analogia com o caso elétrico, linhas de campo, agora magnético, emanam do polo norte e entram no polo sul. Podemos mapear a direção e o sentido do campo magnético num dado ponto utilizando uma pequena bússola. Nessas condições, a agulha da bússola alcançará sua posição de equilíbrio, tendo seu eixo principal alinhado com o campo magnético. Além disso, quando salpicamos limalha de ferro nas proximidades de um ímã, cada pequeno fragmento de ferro se magnetiza por indução e funciona como uma minúscula agulha imantada, indicando a direção do campo, de modo que materializamos assim as linhas de força magnética. No caso elétrico, para a gente poder definir o vetor campo elétrico, nós consideramos a força F, que é igual a carga vezes o campo, que atua sobre uma carga de prova colocada em um campo elétrico. Já no caso magnético, existe uma pequena diferença. Diferentemente do que acontece no caso elétrico, onde a força elétrica ela atua sobre uma carga elétrica, independentemente se ela está em repouso ou ela está em movimento, no caso magnético, a força magnética só vai existir sobre uma carga se ela estiver em movimento, ou seja, o campo magnético ele é capaz de interagir com uma carga elétrica se somente se essa carga elétrica estiver em movimento. Podemos expressar este resultado usando a seguinte equação vetorial. Então, o vetor força magnética, FB, é então igual ao produto vetorial de Q, V, vetor P, cujo módulo é dado por módulo do primeiro vetor, QV, módulo do segundo vetor, multiplicado pelo seno de φ. Quem é φ? Φ é o ângulo entre os dois vetores envolvidos no produto. Estou me referindo ao vetor velocidade V e ao vetor campo magnético P. Então está lá o vetor força magnética. A regra da mão direita vai nos auxiliar a identificar a orientação da força magnética. É bem simples a gente utilizar a regra da mão direita, tá bom? Vamos começar com duas situações. Uma em que a carga é positiva e outra que a carga ela é negativa. Vamos para o primeiro caso, a carga positiva. Então, se a carga é positiva, o polegar da mão direita vai apontar na direção do produto vetorial V vetor B. Mas veja, para que isso aconteça, os outros dedos têm que apontar para a rotação de V para B. Nesse caso, o vetor FB vai apontar no mesmo sentido do polegar. Agora, se a carga ela é negativa, a força magnética e, consequentemente, o produto vetorial V vetor B vão ter sinais contrários e, portanto, vão apontar no sentido oposto ao do polegar. No caso especial em que o vetor V é perpendicular ao vetor campo magnético, então se a velocidade ela é medida em metros por segundo e se a carga elétrica ela é medida em Coulomb e se a força ela é medida em Newton, então nós vamos ter que, a partir dessa equação, nós teremos então que a força magnética é medida em Newton, a carga é Coulomb, a velocidade metro por segundo. Daqui nós vamos tirar a unidade de campo magnético, tá bom? Então a unidade de campo magnético será o Newton vezes segundo dividido pelo Coulomb vezes metro. Então no Sistema Internacional de Unidade, essa unidade é o Tesla, tá? Então o Tesla ela é a unidade de medida de campo magnético no Sistema Internacional de Unidade, tá? Acontece que um Tesla representa um campo magnético muito intenso. Então é muito comum a gente também utilizar
uma outra unidade no sistema CGS. Eu estou me referindo do Gauss, tá? Então, nós temos que 1 Tesla equivale a 10 elevado à quarta Gauss, tá bom? Então, no sistema CGS, a unidade do campo magnético é o Gauss, tá bem? Agora, eu gostaria de convidá-los a uma importante reflexão, depois disso que a gente acabou de ver, tá? Por que o ímã está atraindo o ferro? Tá? Então, para a gente responder essa pergunta, eu vou olhar lá na estrutura atômica dos materiais. Então, nos átomos, os elétrons e o núcleo, eles encontram sempre em movimento de rotação, chamado de spin. Se eles giram em um sentido diferente, um movimento compensa o outro e não há magnetismo. É o que acontece na maioria dos materiais. Nos ímãs, porém, ambos giram na mesma direção, e é isso que causa um campo magnético intenso. O ferro tem a mesma tendência dos átomos, mais próximos um dos outros, girarem no mesmo sentido, criando também minúsculos campos magnéticos. Se ele estiver próximo de um ímã, o movimento de rotação desses átomos passam a se direcionar no sentido do ímã, devido ao campo magnético deste. E dessa forma, o ferro é atraído. O mais curioso é que, se o campo magnético do ímã for bastante intenso, a orientação dos átomos de ferro permanecerá ordenada, mesmo depois que o ímã for retirado. Assim, o próprio ferro passa a ter um campo magnético capaz de atrair outros objetos ferrosos.